minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gil Los Rios. Eu sou a Gil Los Rios e, gente, no vídeo de hoje eu vou voltar com o quadro Gira Au Pair, que eu comecei lá nos primórdios do meu canal há um ano atrás, quando eu falava sobre o au pair em outros países também. Já tem uma playlist aqui no canal, então se você chegou aqui através desse vídeo e tá pensando de fazer o programa de intercâmbio de au pair, tem uma playlist aí com várias dicas de vários países diferentes, não só daqui dos Estados Unidos, que é o que eu estou fazendo hoje. Estou aqui já há um ano e 4 meses. E eu geralmente compartilho aqui no meu canal um pouquinho da minha experiência, da minha vivência aqui como au pair, mas existe também au pair em outros países. Então essa série de vídeos é bem legal, porque se você não cumpre mais os requisitos de vir aqui para os Estados Unidos, ou nunca foi o seu sonho vir pra cá, tem a oportunidade de ainda assim você fazer um intercâmbio super acessível financeiramente e que vai fazer você ficar bastante tempo num país, até você aprender a língua, a cultura, viajar bastante, dependendo do seu objetivo. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o au pair na Noruega. Mas antes da gente começar, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações, porque tem conteúdo toda semana nesse canal maravilhoso. Às vezes 2 vezes por semana, às vezes uma vez, mas tem. O canal ele tá super ativo, voltamos com tudo bombando. E vem muita coisa legal por aí, então já se inscreve, tá? Compartilha com os amigos, por favor, e deixa o seu like. Gente, então vamos começar do começo. O que é o programa de au pair? O programa de au pair nada mais é do que um intercâmbio de trabalho e estudo, um intercâmbio cultural, no qual você vai sair lá do Brasil, da onde você mora, e morar com uma família. No au pair nos Estados Unidos, o mínimo é de 1 ano, mas na Europa varia de acordo com o contrato com a família, dependendo do país. Cada país tem suas regras. Hoje a gente vai falar específico da Noruega. Então o máximo que você pode ficar na Noruega é de 2 anos. Então você vai, por exemplo, pra Noruega e fica lá 2 anos trabalhando como babá. Então você vai cuidar das crianças e das responsabilidades que vem junto com as crianças. Por exemplo, talvez organizar o quarto, lavar as roupas da criança. Então tudo isso é o trabalho da au pair. E em troca você mora com a família, então você não paga aluguel, você não paga comida também, a família ela te dá, né, a comida. Alguns países na Europa, inclusive, a família paga um estúdio, tipo um apartamentinho assim, uma kitnet. Pra au pair você não precisa necessariamente morar com a família. Aqui nos Estados Unidos, geralmente você mora com a família, mas tem alguns casos também que eles têm, tipo, casa, assim, de caseiro, sabe? Esse povo rico. Às vezes eles têm umas casas, assim, e aí eles deixam a au pair morar. E aí você não precisa se preocupar também com conta de água, de luz, de fone, muitas vezes as famílias pagam. Então tudo isso é por conta da família. Então sai que um intercâmbio barato, né? Nos Estados Unidos, aqui, a gente só paga a agência e o visto. E pra Europa, você vai pagar, às vezes, o seguro-saúde, dependendo do país. Mas a maioria, se você conversar com a família, entra no contrato e aí eles são responsáveis, quando já não é de responsabilidade da família. E a passagem, né? Porque pra Europa, você não precisa nem você não precisa nem de agência. Então você vai pagar a passagem de ida e o visto, se necessário. Que cada país tem suas regras, né? Mas é isso, então acaba que sai um intercâmbio super mais barato. Um intercâmbio muito mais barato do que, por exemplo, um intercâmbio de estudo, no qual você precisa pagar agência, escola, passagem, moradia, alimentação. Então, assim, é um programa extremamente interessante, não é fácil, tá? E por isso ele tem alguns requisitos. Então, a gente vai começar com os requisitos para ser uma au pair na Noruega. Então, para você ser au pair na Noruega, você tem que ter entre 18 e 30 anos, solteiro, sem filhos.
Hoje o programa ele tá muito mais aberto, então tanto homem quanto mulher, já foi em sua grande maioria mulher, mas hoje a gente tem muitos bro pairs também, que são os meninos, né, que seguem os mesmos requisitos, não tem diferença tanto para homem quanto para mulher. Então precisa ser solteiro, sem filhos. Você precisa também falar um pouco de inglês ou de norueguês, o suficiente para conseguir se comunicar com a família, tá? E o legal é que quando você vai fazer esse intercâmbio, a família ela tem que pagar, né, um curso de idiomas pra você. Você pode escolher, nesse caso na Noruega, tanto o inglês quanto o norueguês, e aí a família é responsável por esse pagamento do curso e do material do curso e tudo mais. Porque é um intercâmbio cultural, o objetivo principal desse intercâmbio é as meninas irem até esses países, viver ali a cultura realmente de fato, como que funciona, prestar, querendo ou não, você presta um serviço que seria muito caro pagar por fora, e o benefício dela é aprender uma língua nova, é aprender uma vivência diferente. Então por isso que as famílias elas têm que pagar sim o curso de idiomas, tá? E aí o valor varia também de acordo com cada regra do programa. Muito importante que na Noruega você precisa sim ter experiência com crianças, não precisa comprovar como nos Estados Unidos, que você tem que ter um limite de horas, pessoas para assinar para você, mas é sim importante você ter experiência com cuidados de crianças, principalmente por uma questão de responsabilidade, pessoal, porque assim, tem muitas meninas que falam assim, você não precisa de experiência. Precisa, porque você tá lidando com criança, né, que se machuca, que sofre um acidente, que acontece em emergência, a gente tá sujeito a tudo. Então se você não saber como lidar com uma criança, só vai dificultar o seu ano. O problema não é nem, também, é principalmente, né, as crianças. Tem alguém que sabe lidar com elas, mas principalmente pra você, porque isso também vai fazer o seu ano ser péssimo, a sua experiência horrível. Então se você puder fazer um trabalhinho ali voluntário, passar um tempo com umas crianças, só pra você pegar como que é a energia, já vai valer de muito, tá? E agora vamos falar do que realmente importa, não é mesmo? Que é os benefícios de você ser uma au pair. Tá, Giovana, eu sei que eu tenho que cumprir uns requisitos, mas e aí? O que eu ganho com isso? É uma mesada mensal, diferente dos Estados Unidos, que o pagamento é semanal. Na Noruega, o pagamento é mensal. Na moeda norueguês, que aqui eu vou chamar de NOK, mas eu não... que é NOK, NOK, que é a moeda norueguesa, tá? E na Noruega, eles não utilizam o euro. Então, alguns países são euros, mas a Noruega é a moeda deles que eles utilizam no país, né? Porque você vai estar morando lá, vai ter que comprar as coisas lá. Então, obviamente, seria a moeda do país, que é de 5.900 NOK, moedas norueguesas. Sem contar que desse valor, é muito importante você deixar isso bem claro com a família. Isso vai escrito, inclusive, no contrato, que a gente já vai falar daqui a pouco, que esse é o mínimo que se paga para au pair. Porém, deve-se acrescentar nesse valor a quantidade, o valor, né, que dá em imposto. Porque o visto que você vai tirar é o visto de au pair, ele é reconhecido, porém ele é um visto de trabalho, porque você vai trabalhar na Noruega como babá. E por isso você precisa pagar o imposto. Só que quem paga o valor desse imposto não é a au pair, é a família. Então, fora esses 5.900 que a família tem que te dar, ela tem que te dar um valor a mais dos impostos. Giovana, quanto que é esse valor? Eu não sei. Quando você chegar lá na Noruega, tá tudo certinho, você vai... Eu vou passar o passo a passo, né, de como fazer. Mas você vai até a Polícia Federal e... Não é a federal, né? A polícia local lá. E vai também no secretariado de registro de permanência, de residência permanente. E aí lá eles vão falar o valor. Eles vão falar assim, olha, é tanto. Isso também você consegue, na hora de que você for tirar o visto, né? Você também vai ter esse valor. E inclusive esse valor entra no contrato. Então, provavelmente a família já vai colocar no contrato o quanto a mais eles têm que te dar,
que é o valor específico do imposto. Então é muito importante vocês decorarem isso. Se a família está oferecendo somente apenas 5.900, não aceito, porque desse valor você vai ter que tirar o valor de imposto, que é eles que têm que pagar, beleza? Como que funciona as férias na Noruega? Você tem que ter uma noite livre durante a semana e um dia e meio. Então, tipo, meio-dia, a noite inteira e um dia. Ou seja, 2 dias durante a semana. Isso não quer dizer que vai ser final de semana. A família pode te propor, por exemplo, te dar a sexta e o sábado, ou terça e quinta. Depende do schedule, né, da programação deles com as crianças. Você pode aceitar ou não. Lembrando que nada é obrigatório. Tudo vai ser uma negociação, é uma entrevista de emprego que você vai fazer com as famílias. E você vê o que funciona mais pra você. Porém, uma vez por mês, esse dia off, ele precisa ser no domingo. Então, o dia, ele precisa, uma vez por mês, ser no domingo. Isso não significa que à noite também. Mas você precisa ter tempo durante a semana para fazer o curso de línguas. Então, você só vai trabalhar 30 horas por semana e não pode estender o prazo de 5 horas por dia. E isso vai te garantir, né, que você tenha tempo suficiente para fazer um curso de línguas, né, ou inglês ou o norueguês, que você escolheu e que a família vai pagar para você. E no final, né, do seu ano, se você for ficar 2 anos, então você tem direito a 2 férias, que é uma férias por ano. Você tem 30 dias off. Como que funciona as férias? Você tem 5 semanas de férias por ano. E aí você pode tirar no final do seu primeiro ano, ou ir picotando, tudo aí combinado com a família. Porém, é muito importante, se você começou depois de setembro, você tem que tirar pelo menos 6 dias off antes da virada do ano, tipo dezembro. Porque seriam as férias de fim de ano. Então aí você tem que tirar pelo menos uma semana antes. Se você começou após setembro. Se você começou antes, daí nada não se aplica. Giovana, você falou do curso de línguas, mas existe um limite? O curso, ele varia entre 8.850 NOK, que é a moeda norueguesa. Isso é o mínimo que a família tem que pagar no curso, o mínimo. Então, se tiver um curso um pouco maior, a família paga também. Menor, não vai pagar. Provavelmente porque não vai achar, porque se tá esse valor já, é porque os cursos em geral são esse valor, que aí a família paga. E a au pair, ela só precisa se preocupar, né, em pagar a passagem de avião pra ir ao final do programa, do intercâmbio dela. Quem paga a passagem de volta é a família. Então a sua volta é garantida pela sua família. Vamos falar então do contrato. O que precisa estar no contrato na hora de você assinar? Precisa estar os deveres da au pair, por exemplo, as tarefas que ela vai fazer, tipo, fazer jantar para as crianças, arrumar as crianças para ir para escola, porque você não pode fazer mais do que tá escrito ali. E você também não pode, por exemplo, ela vai limpar o porão todos os dias e passar pano e aspirar. Não, os seus deveres, as suas tarefas são com as crianças. Então, se as crianças ficam no porão, daí você vai ter que limpar o porão. Mas não é assim, vai lá na garagem e limpa a garagem, sabe? Importante tá a duração do tempo. A duração do programa, quanto tempo você vai ficar lá. Por exemplo, essa au pair ela vai ficar só 6 meses. Essa au pair ela vai ficar 1 ano. Também as horas trabalhadas semanalmente e por dia, porque como eu falei, não pode exceder de 5 horas por dia e o máximo é 30 horas por semana. Tem que estar contando as férias,
os dias que você vai trabalhar, por exemplo, ela vai ter off tal dia, tudo, basicamente, o schedule do au pair, ela tem que estar no contrato. Então, tipo, ela vai ter folga todas as terças e quintas, e as férias dela vai ser em dezembro. Vai ser o plano saúde também na Noruega, quando você pega a sua residência permanente, por conta do visto, né? Porque você vai ficar lá um bom tempo, 1 ano, 2 anos, você precisa do seguro saúde. E a família é responsável por isso. Você entra também no plano saúde do país, só que isso precisa estar escrito lá no contrato. O curso de idiomas, a escola e tem que estar tudo lá, porque eles precisam provar que você está indo para fazer o programa de au pair, que é um programa de estudo e trabalho. Então você precisa estar, o quê? Matriculado numa escola. Funciona o visto para a Noruega. Você precisa de um passaporte válido deste contrato assinado tanto pela família quanto pela au pair. Precisa também pagar uma taxa de 8.400 NOK, né, moeda norueguesa, e uma prova de nacionalidade da host family, dos host parents, que é a mãe e o pai, anfitriões que vão te receber. Então eles precisam provar que eles são noruegueses, que eles estão legais no país, e uma foto do passaporte para comprovar isso. Como que funciona? Quando você chegar na Noruega, brasileiro não precisa de visto para entrar no país. Então quando você chegar, você já tem que estar com, por exemplo, com um contrato em mãos, passaporte, obviamente, e tudo mais. E aí você vai com 7 dias, em até 7 dias que você chega no país, você precisa ir na delegacia da polícia local. Eu falei federal, mas não é federal, que é diferente do Brasil lá. Então, por exemplo, eu moro em tal província, e aí ali tem uma delegacia. Daí você vai lá, vai pagar essa taxa de 8.400 e vai dar entrada no seu visto, que é a sua residência permanente. Lá você vai tirar as impressões digitais, vai tirar foto, e mais ou menos 10 dias depois você vai receber o seu cartão de cidadão e você vai poder ir atrás do seu seguro. E aí depois de 10 dias você vai receber o seu cartão cidadão, e aí você pode ir no escritório de imposto, na onde eles vão gerar um número pra você, porque você vai ter que pagar esse número, vão te informar, né, o que você vai ter que pagar, vão te inscrever no sistema de seguro da Noruega, e aí você vai receber o número de uma identificação e o cartão de imposto. Então quando você for fazer o seu seguro saúde, né, já vem também ali o cartãozinho do imposto, tudo junto. E aí, minha querida, só aproveitar o seu ano, sabe? Trabalhar, estudar, viajar, guardar dinheiro, não sei qual que é o seu objetivo. Mas geralmente as meninas que vão pra Europa, elas têm um foco maior em viajar, porque é muito mais econômico quando você mora dentro da Europa, né? Um detalhe muito importante, você precisa fazer um teste de tuberculose caso você não seja da União Europeia e nem do Canadá. Eu acho que tem Canadá e Japão, 2 países que você não precisa fazer o teste de tuberculose, mas aqui do Brasil você vai precisar fazer esse teste, e aí é lá também com a Secretaria Federal, eles vão pedir pra você fazer e tal, e é isso. Importante também que tenha uma taxa de permissão de trabalho que você precisa efetuar o pagamento de 3.200 NOK, moedas norueguesas, que aí você vai pagar ou pra polícia ou pra embaixada. Então geralmente quando você vai lá na polícia local, já tirar as fotos, tudo que você já paga a taxa, né, do visto, você também já paga a taxa de permissão de trabalho. E é isso, gente. E é tudo que você precisa saber sobre visto, como entrar no país, o que fazer depois que chega lá. Giovana, como eu acho essas famílias? Tem um site, inclusive, as informações desse vídeo eu peguei através desse site. Na verdade, eu peguei as informações através do site aupair.com, que você também consegue achar família. Porém, a maioria das meninas, né, que vão pra Europa como au pair, elas recomendam mais o Au Pair World. Você vai fazer o seu perfil,
vai colocar lá todas as suas experiências com criança, vai colocar suas fotos, o seu objetivo, o que você sabe fazer que vai agregar no programa de au pair. E aí vai aparecer essas famílias pra você, no qual você pode contatá-las. Então aí você vai mandar uma mensagem. Se elas entrarem e gostarem do seu perfil, elas vão responder essa mensagem e vocês vão marcar alguns Skypes. E é onde tem a entrevista. É uma entrevista de emprego, no qual a família vai ofertar o que eles têm. Você aceita se você quiser, se não combinar com você, aí vai passar para outra família e assim sucessivamente. E é isso. Se você gostou de todas essas informações aqui, eu falei bastante, mas se você gostou, se te agregou de alguma forma, se inscreve aqui embaixo, tá? Ativa as notificações, por favor, e deixa o gostei. Com certeza, né? É o mais importante para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e trazer mais de outros países. Não esquece também que já tem uma playlist aqui com alguns países. É isso. É nessa que eu vou. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!